Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim. E hoje você confere as principais notícias que foram destaque nesta semana. Dr. Osmar Terra nos concede entrevista e fala sobre o Covid-19 e os impactos na saúde. Decreto determina o uso obrigatório de máscaras no comércio de Erechim. E a AMAL repassa recursos ao Hospital Santa Terezinha. O Covid-19, o novo coronavírus, tem diversas interpretações por especialistas, médicos e também cientistas. Para compreender melhor, nós conversamos com o Dr. Osmar Terra via WhatsApp para entender como funciona a curva de achatamento da doença aqui no Rio Grande do Sul. Meus amigos e minhas amigas, estou aqui para fazer uma reflexão com vocês sobre a questão crucial, a questão central do debate dessa epidemia, que é a questão de como se comportará a curva, quantas pessoas serão atingidas, o grau de letalidade que tem essa epidemia do coronavírus, comparando até com outras. Essa é uma discussão que hoje está posta na mesa. As medidas que estão sendo tomadas pelos governos estaduais e pelos municípios levam a uma imposição já há 3 semanas, mais de 3 semanas, de uma quarentena rigorosa, fazendo com que as pessoas fiquem em casa, fechando lojas, fechando shoppings, proibindo o ônibus de circular, fechando escolas. E é uma decisão política que contraria a proposta do governo federal. O presidente Bolsonaro entende, como eu entendo, que nós devemos concentrar na questão do isolamento do grupo de risco. E eu me baseio na experiência que eu já tive de comandar o enfrentamento a várias epidemias, com um bom resultado, onde nós concentramos nos grupos de risco, protegemos o grupo de risco e não impedimos que a vida continuasse. Inclusive, não permitimos que as escolas continuassem fechadas, porque o contágio das crianças acontece igual fora da escola. Elas vão se encontrar com os amigos na praça, na rua, na casa deles e acabam contaminadas, igual. O conceito importante que está atrás disso tudo é o conceito da curva, como é que a epidemia se comporta. Toda epidemia de um vírus novo, que as pessoas não têm defesas, ele dispara muito rápido, ele atinge milhões de pessoas em poucas semanas. Não é uma coisa que só aquele caso da pessoa que ficou com tosse, com febre, que fez o exame é que tem o vírus. Não, o vírus já está Quando isso acontece, quando se descobre o primeiro caso, se descobre que tem um vírus novo, o vírus já está há meses circulando e já atingiu milhares ou milhões de pessoas. Foi o que aconteceu na China, a China já conseguiu controlar a epidemia e é o que está acontecendo em todos os países do mundo. Essa curva sobe muito rápido, ela é incontrolável, não tem como achatar esta curva. Esse modelo aqui que se propõe do achatamento, que está na base da quarentena, que está forçando essa quarentena, temos que fazer quarentena, temos que fechar tudo para a curva, em vez do contágio ser um contágio que segue esse trajeto, o contágio seguir um trajeto achatado. Porque tanto um conceito quanto o outro conceito, mostra que tem que atingir mais da metade da população. O vírus infecta mais da metade da população de forma incontrolável, de forma assintomática, 99% dos casos, para começar a ter o efeito, essa queda, que é o efeito rebanho, onde as pessoas com anticorpos, em grande quantidade, mais da metade da população com anticorpos, impede a progressão do vírus, diminui a velocidade da progressão do vírus e protege as pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus e nem têm anticorpos para o vírus. Esse é o conceito que está nas duas propostas. Só que uma diz que isso tem que ser mais lento para poder ter a rede hospitalar em condições de atender, e a outra diz que isso não tem como controlar. E na verdade não tem como controlar. Esse conceito de achatamento da curva é um conceito teórico.
Isso vem lá do Imperial College de Londres, que errou na formulação, nas premissas, e previu uma catástrofe no mundo. Previu milhões de mortos nos Estados Unidos, milhões de mortos na Europa, 500 mil mortos no Reino Unido, e os seus seguidores no Brasil já prevê 1 milhão de mortos no Brasil. Isso, veiculado o tempo todo como verdade, criou um clima de pânico na população. As pessoas estão muito assustadas. E eu quero dizer para vocês que isso não vai acontecer. O cálculo está errado. A Universidade de Oxford faz um contraponto a esse cálculo do Imperial College e mostra que este efeito de contaminar grande parte da população e de forma que a população nem tenha sintomas, uma grande parte que não vai apresentar sintoma nenhum, já está acontecendo. A Inglaterra, vocês vão ver nos gráficos seguintes, o Reino Unido já está descendo a curva. Ele não está achatando, ele está descendo a curva já. É bem diferente de achatar, vocês vão ver pelo modelo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Essas são as curvas de ontem, dos países. Isso aqui foi mostrado pelo jornal New York Times, é baseado no site dos países que tem epidemia. Isso que vocês estão vendo é a epidemia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está com 22 mil casos novos por dia. Está crescendo rapidamente. Só que os Estados Unidos provavelmente já atingiu o pico. E está começando a descer, levemente descendo. Está diminuindo o número de casos novos por dia rapidamente. Não tem nada a ver com achatamento de curva. Olha o formato dessa curva. Vê se é uma curva achatada. Não é. Esse formato aqui é o formato de uma curva normal de epidemia. São assim todas. Foi assim em Wuhan, na China, agora com o coronavírus. Foi assim na H1N1. Foi assim lá na gripe espanhola. Foi assim na gripe asiática, na década de 50. Então esse é o formato da curva da epidemia. Esse é o mundo real. Isso não é a teoria do achatamento, o mundo real é esse. O vírus está em toda parte. O vírus, antes de aparecer a epidemia, ele já está circulando, já contaminou milhares, milhões de pessoas. Por isso que não adianta encerrar as pessoas em casa, não adianta fechar as pessoas em casa, porque muitas pessoas que vão ficar fechadas em casa já estão com vírus, mesmo não tendo sintoma, e vão contaminar os outros. E a contaminação vai se dar dentro de casa muito maior do que fora de casa. Isso que aconteceu na Itália, quando resolveu fazer a quarentena, triplicou o número de casos, devia diminuir, foi uma quarentena radical, triplicou o número de casos, aumentou muito o número de casos na França, quando resolveu fazer a quarentena. Todos os países que resolveram, inclusive os Estados Unidos, quando resolveu fazer um regime mais duro de quarentena, fechar comércio, fechar tudo, piorou a epidemia, não melhorou. Que a base do raciocínio disso é o estudo do Imperial College, que tem premissas erradas. E o mundo está mostrando, a vida está mostrando que não é assim. Isso aqui são as curvas de morte, as curvas de novos casos. E não é só os Estados Unidos, não é só a Espanha, olha, a Alemanha, isso não é uma curva achatada. A Itália já chegou no pico e está caindo. Uma coisa é achatar uma curva, outra coisa é chegar no pico e cair. A Itália já está entrando, a Itália no final de abril termina a epidemia na Itália. Como a nossa aqui, o pico da nossa epidemia vai ser em abril, provavelmente na terceira semana de abril, e termina no final de maio. Nós vamos entrar junho já praticamente sem epidemia no Brasil, por esses cálculos, por essas projeções todas que estão se fazendo. Aqui a França e o Irã, isso não é uma curva achatada. E eles estão fazendo lá, está toda a população de quarentena a semana, desde o dia 17 de março, estão de quarentena lá e a curva só sobe. Mas está começando a cair também. A França está entrando, já chegou no topo e já está descendo, já está no pico da epidemia, provavelmente. Canadá, olha o pico, toda a população de quarentena no Canadá, todo mundo, comércio fechado, olha o pico. Vê se isso aqui é uma curva achatada. Não é. Não vai ser. E está chegando já para o Canadá, provavelmente está chegando no topo da curva e já está começando, o pico, e vai começar a cair, não tem nada a ver com o achatamento da curva. E olha o Brasil, vocês acham que essa curva aqui, com essa quarentena que nós estamos aguentando, esse sacrifício que milhares de pessoas, milhões de pessoas já estão passando fome, porque não conseguem trabalhar, porque não conseguem sair, ter as lojas funcionando, a compra dos seus serviços acontecendo, olha se isso é uma curva achatada. É uma curva aguda, está subindo cada vez mais rápido.
Então é isso que nós estamos dizendo, não adianta querer sacrificar a população, nós temos que proteger o grupo de risco e fazer com que as pessoas voltem a trabalhar, as pessoas que estão fora do grupo de risco, essas pessoas tomando todos os cuidados, lavando as mãos o tempo todo, mantendo distância, higienizando o local de trabalho, podem voltar para trabalhar, elas não precisam ficar dentro de casa, porque elas estão se contaminando dentro de casa, muito mais do que se estivessem no horário de trabalho. E eu queria mostrar outras curvas aqui, ó, Portugal, Israel, não tem curva achatada, a Áustria está caindo, a Itália está caindo também, né? A Rússia, olha como está aguda a curva da Rússia, olha a Suécia está começando a cair, Filipinas ainda não, né? Então todas as curvas, e o Reino Unido, que foi a origem desse estudo todo, e que mudou de política em função do estudo do Imperial College, já está praticamente mais da metade da população já está contaminada. Oxford, os estudos de Oxford mostram isso, mais da metade da população já está chegando no efeito rebanho, e começa a cair, começa a diminuir. Não é com a curva achatada, não é com a quarentena que eles estão fazendo isso, porque a Inglaterra estava sem quarentena até umas 2 semanas atrás, agora resolveu fazer quarentena e subiu mais ainda, e está caindo a curva, né? Olhem quem teve um bom resultado, essa é a curva da Coreia. Olha, a Coreia subiu e desceu, mas a Coreia não fechou um bar, não fechou um restaurante, não fechou uma loja. O que a Coreia fez foi muito simples, foi isolar o grupo de risco e testar todo mundo, testou quase 80% do país, então localizou precocemente os casos que estavam começando, isolou esses casos, evitou contágio, e olha, a melhor curva que tem no mundo hoje é da Coreia, porque não fechou, não fez quarentena forçada de ninguém. Então, voltando aqui à curva, vocês viram todas as curvas que nós mostramos, são curvas de ontem, né, no mundo todo. E agora, olhem a imagem dessas curvas, né? Olhem a imagem delas, e me digam agora que essas curvas estão chegando no pico, né? Se elas fossem achatadas, elas teriam esse formato aqui. Elas sendo no ciclo normal, elas terão esse. Essas curvas que vocês viram estão mais próximas disso ou disso? Não precisa ser nenhum gênio em epidemiologia para entender isso. Muito obrigado. O Decreto Municipal 4.926, assinado pelo prefeito Luiz Francisco Schmidt no último dia 16, determina, entre outras medidas, o uso obrigatório de máscaras por lojistas, trabalhadores e consumidores que entram nas lojas. A medida, segundo a administração municipal, segue a determinação do decreto estadual. E você, sabe como usar corretamente a máscara? Hoje nós conversamos com a doutora Luíse Pessim, que nos deu orientações de como usar. Temos que lembrar de usar máscara a todo momento que a gente estiver em locais públicos. Saindo da nossa casa, agora a recomendação é que todos utilizem, não só os grupos de risco, não só o profissional da saúde, mas todo mundo que estiver circulando, supermercado, farmácia, transporte público, todos os locais, crianças, adultos, eu tenho visto as crianças também utilizando, mas é muito importante que a gente saiba como usar da forma correta. Então, em primeiro lugar, a máscara ela é individual, todo mundo deve ter a sua e mais de uma, porque ela necessita ser lavada, ser higienizada e trocada após algumas horas. Então, como é que a gente vai utilizar a máscara? A nossa aqui, ela está no saquinho, bem limpinha. Então, a gente tem que lembrar de colocar a máscara sempre cobrindo o nariz e a boca. Não dá para utilizar ela aqui embaixo, pendurada nas orelhas. E a nossa tendência, porque ninguém está acostumado a usar, né? E nem só cobrindo a boca. Então, a maneira correta é que a gente coloque ela assim e ajuste. Então, a máscara deve ficar assim, ajustada no nariz e na boca. E na hora de tirar, a gente vai tirar sempre pelos elásticos. Por quê? Porque essa parte de fora, ela teve em contato com o ambiente externo. Então, se a gente se aproximou demais de uma pessoa, não conseguiu manter aquele distanciamento, e como a máscara ela é um bloqueio, todas as nossas partículas de saliva, elas estão na parte interna, então elas não devem ser tocadas e tocadas em outros locais, e na parte externa estão as contaminações do ambiente que a gente teve. Então, no momento que a gente tira pelos elásticos, não precisa tocar na parte interna nem externa e coloca já imediatamente dentro do saquinho e leva para casa. Dessa maneira, chegando em casa, a gente vai fazer a higienização. Uma lavagem com água e sabão, tem pessoas que estão colocando na água sanitária, de molho também é possível, e depois deixar ela secar
E algumas pessoas têm orientado até passar ferro, que é mais uma maneira de expor a máscara a um calor grande e eliminar qualquer outra coisa que possa estar ali. E aí ela está pronta para o uso novamente. A Associação de Municípios do Alto Uruguai, a AMAL, através do Fundo de Reserva de Enfrentamento ao Coronavírus, repassou o montante de R$ 69.825 para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. Confira. Uma das deliberações do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus, que contou com a aprovação da mesa diretora da AMAL e do Colegiado de Prefeitos, foi o repasse de R$ 69.825 para o Hospital Santa Terezinha de Erechim. O objetivo desse repasse é oportunizar a confecção de 75 mil máscaras e 12.650 aventais para fazer frente às necessidades de enfrentamento ao coronavírus. É importante ressaltar que esse recurso é originário do Fundo de Reserva de Enfrentamento ao Coronavírus, através dos repasses que foram feitos pelo Poder Judiciário das comarcas de Erechim, Gaurama e São Valentim. O entendimento do Comitê Regional pelo repasse deste valor ao Hospital Santa Terezinha é porque a Casa de Saúde é referência regional para casos de novo coronavírus, tendo disponibilizado 6 leitos de UTI e 22 leitos para internação clínica. Somos sabedores da importância deste hospital a nível local e regional e precisamos, irmanados, dar toda a estrutura para que se possa fazer a assistência dos casos de Covid-19. Aconteceu em Erechim a Blitz da Saúde. A iniciativa teve por objetivo averiguar a temperatura corporal da população com termômetro digital infravermelho, sem tocar no usuário, com o propósito de aferir a temperatura das pessoas que aderiram à ação voluntariamente. A Secretaria Municipal da Saúde realizou nesta quarta-feira a Blitz da Saúde, iniciativa que tem por objetivo averiguar a temperatura corporal da população com termômetro digital infravermelho. A Blitz aconteceu em 2 pontos estratégicos de Erechim, na esquina Democrática e no terminal urbano. São 2 postos de saúde, um aqui na esquina Democrática e o outro lá no terminal de ônibus. Os funcionários da saúde estão medindo a temperatura das pessoas com um aparelho eletrônico que não tem contato nenhum, e se caso der acima de 37,8 a temperatura das pessoas, esses pacientes, teoricamente esses pacientes seriam encaminhados para a UPA, para o atendimento médico, para fazer a triagem. Em Erechim não temos casos novos de Covid-19, mas conforme explica o Dr. Plínio, devemos manter o isolamento necessário, bem como a etiqueta de higiene e saúde. De forma nenhuma deve haver o relaxamento das condições de saúde. Todos esses controles respiratórios, controle de temperatura, controle de prevenção da doença, eles continuam vigentes e continuam sendo pedidos de uma forma, vamos dizer assim, uma forma bem intensa para que a população se cuide. O uso de máscaras ao sair para a rua, a lavagem das mãos, o cuidado com os utensílios domésticos, todos esses fatores aí são importantes. Ambientes arejados, ainda nós estamos num ambiente um pouco quente, é bom que as pessoas tenham um ambiente arejado, que isso é muito importante. E que as pessoas se cuidem, isso é o mais importante. Lavagem de mãos, todos esses processos são importantes. E a temperatura tem sido, vamos dizer assim, um fator de diagnóstico, pelo menos para fazer a triagem, que é o que nós estamos fazendo. Volto a repetir, se der acima de 37,8, esses pacientes são encaminhados para a UPA, que é o centro de referência para atendimento do Covid-19, e aí as pessoas lá vão fazer então a consulta médica, vão fazer os exames que são necessários para que a gente possa identificar se o paciente está contaminado ou não. O município de Erechim adquiriu 20 termômetros infravermelhos que foram disponibilizados às unidades básicas de saúde para serem usados no atendimento aos usuários, evitando o contato direto com o paciente face à situação atual que estamos vivenciando. Foram comprados 20 aparelhos, foram distribuídos para as 12 UBSs, esses aparelhos, e depois para a ambulância cidadã, para o SAMU, um lá na Secretaria de Saúde, um nos CAPs, foram distribuídos. Foram 20 comprados e provavelmente serão comprados mais, porque é uma tecnologia moderna, fácil, sem contaminação e bem eficiente, é bem rápido. E nós decidimos fazer esse Blitz hoje, provavelmente vamos repetir mais alguns outros dias, porque isso tem sido em algumas localidades um bom meio de triagem. E aqui, como é um local de movimento, ele deverá funcionar até às 16 horas, aqui, ininterruptas, não vai fechar ao meio-dia. São 2 grupos de trabalho, o pessoal da Secretaria de Saúde, todos eles paramentados,
para que possam se proteger e tentar identificar possíveis doenças com a população. Há pouco veio um senhor aí que foi tirado e estava com temperatura. Foi encaminhado para a UPA para que faça a consulta e faça essa triagem. Nós precisamos identificar os contatos, né, para que as pessoas se protejam. Se tem alguma pessoa que está contaminada, ela deve fazer a reclusão, deve ficar em casa, fazer a quarentena e aí a Secretaria passa a fazer, se tem algum caso positivo, vai fazer a triagem em todas as pessoas da sua vizinhança, vamos dizer assim, do seu convívio, né? Isso é muito importante. A campanha nacional contra a influenza segue vigente até o mês de maio. Começou a semana passada, no dia 16, que é a segunda etapa, né? O primeiro grupo continua vigente, porque os idosos nós conseguimos até o momento 97% da taxa prevista de vacinação, então nós ainda temos teoricamente uns 3%, que era da primeira etapa, eles continuam vigentes. E essa segunda etapa, agora hoje, deve ter começado a segunda fase da segunda etapa, que a semana passada começou a primeira fase. As vacinas estão vindo para a Coordenadoria de Saúde em etapas, não estão vindo toda a quantidade necessária para vacinar dentro da meta, que é 90% da população alvo, mas deve continuar ainda. E essa vacinação do H1N1 ela deve continuar até o final do mês de maio. Depois, mais adiante, teremos a terceira etapa e assim vamos indo contando, vamos assim, com a colaboração da população que venha se vacinar dentro das etapas previstas e dentro vamos dizer, da população-alvo, que a gente tem divulgado frequentemente, para que possa vacinar e a gente atinja. Esse ano está muito melhor o esquema de vacinação do que o ano passado. As pessoas estão procurando, felizmente, e isso é muito importante para cada pessoa, que ele venha se vacinar. Esta foi a primeira Blitz da Saúde realizada para medir a temperatura corporal. Em breve, possivelmente, será realizado outras campanhas. E você confere no próximo bloco. Medida provisória altera as leis trabalhistas. E também, academias de Erechim voltam às suas atividades normais. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Com a chegada do Covid-19 no Brasil e a mudança na forma de trabalhar, as leis trabalhistas também se modificaram, para empregados e para os empregadores. Mas afinal, você sabe quais são os seus direitos? Nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o Dr. Fabian Vendrusco Branquer, que é advogado especialista em direito trabalhista, para falar sobre este assunto. Acompanhe. E conforme já falamos, com a chegada do Covid no Brasil e também no mundo, muitas coisas mudaram na vida da gente, tanto na vida de trabalho, os trabalhos passaram a ser mais home office, a carga horária também teve uma diminuição, as relações sociais também se modificaram e a vida tomou um outro rumo. Mas os direitos do trabalhador se manteram, conforme explica o advogado trabalhista Fabian Vendrusco Branquer. Bem-vindo à TV Erechim. Olá aos telespectadores. Fabian, houve uma medida provisória aí que causou algumas alterações no mercado de trabalho, tanto para o empregador e para o empregado. Fala um pouquinho para nós dessa medida provisória. Sim, houve mudanças interessantes, né? A medida provisória 936,
veio especificamente para proteger o empregado, o emprego, né, do empregado e proteger a empresa. Né? O que diz essa medida provisória? Ela propõe reduzir carga horária e salário e suspender o contrato de trabalho. Né? Basicamente, assim, para a gente explicar, seria mais ou menos isso. Essa suspensão, desculpa te interromper, seria sem perdas para a empresa e para o empregado nesse período de suspensão? Na verdade, a suspensão do contrato de trabalho, ela seria nesses moldes. A empresa suspenderia o contrato de trabalho, teria um prazo aí de 60 dias para essa suspensão, tá? E aí o que acontece? O contrato de trabalho fica suspenso, o empregado vai receber, no período em que estiver suspenso o contrato de trabalho, vai receber do governo uma contraprestação calculada em cima do seguro-desemprego do empregado, né? E aí ele estaria com o contrato suspenso e não poderia de forma alguma trabalhar nesse período que a empresa propôs. Pode ser em 2 vezes de 30, né? Aí poderia ser 30 dias e depois mais 30, ou dependendo da situação da empresa, em 30 dias volta tudo ao normal e a empresa segue trabalhando normalmente, né? Sim. Também tem a possibilidade de redução da carga, da jornada de trabalho. Hoje, geralmente, a gente faz 40 horas semanais. 44. 44 horas, isso. Poderia ser feito 22 horas? Como é que foi feito essa divisão de horários? Na verdade, a redução de carga horária e de salário são porcentagens, né, que foram propostas. 25%, 50% e 70%. Com a redução de 50%, vamos pegar um exemplo de 50%. Eu vou reduzir carga horária em 50% e salário em 50%. Ok. Os 50% da redução do salário também vai ser dos mesmos moldes que eu falei agora da suspensão. Sim. Quem vai ser calculado em cima do seguro-desemprego, essa porcentagem que o governo vai pagar para o funcionário. E os outros 50% que ele vai seguir trabalhando, é a empresa que paga. Obviamente que aí vai ter uma redução salarial, mas o empregado vai estar recebendo 50% da empresa e o cálculo dos outros 50% será feito sobre o seguro-desemprego. E nesse período o empregador pode ou não pode demitir? Aí que está o questionamento. Pelo período que que for acordado a redução, por exemplo, um prazo máximo é 90 dias. Vamos pegar que o proprietário da empresa reduziu 50% de toda a demanda de todo o quadro de funcionários por 90 dias, tá? Terminado o prazo, né, cumprida essa redução e passada a pandemia, o funcionário terá os mesmos 90 dias de estabilidade. Né? Ótimo. E caso for apenas 30 de redução, tá? Vamos pegar um exemplo que o colaborador teve apenas 30 dias de redução de jornada e de salário. Então ele terá estabilidade pelos 30 dias. Certo. Tá? É o seguinte, que tenha uma assessoria jurídica. Sim. Né? Que as empresas sentem semanalmente com o seu jurídico, com o seu contador, porque as coisas estão mudando muito rápido. Né? Semanalmente a gente tem modificações. Sim. Né? Então, assim, e cada empresa tem as suas necessidades. Por exemplo, empresas que não tiveram a demanda de serviço tão baixa, então elas vão ter que continuar trabalhando, daqui a pouco num banco de horas, né? Com certeza. Aí acorda com seus funcionários o banco de horas e trabalha aquilo que precisa. Outras empresas não têm demanda nenhuma de serviço, mas também não querem diminuir, não querem mandar embora seus funcionários. Então aí a gente suspende o contrato de trabalho, aí a gente faz uma redução de carga horária, uma redução de salário de 50%, de 25%. Assim, tudo depende das peculiaridades de cada empresa. Né? A gente tem que, para dizer, as empresas têm que tomar tal decisão. Não, tem que ir de acordo com as necessidades da empresa.
É tudo uma situação muito nova para todos nós, né? É difícil. É uma pandemia sem precedentes, ninguém sabe como lidar com a situação. Então, cada empresa tem as suas necessidades, e essas necessidades necessitam porque assim, ó, na minha opinião, dificilmente alguma empresa vai ter lucro, dependendo da demanda, né? Dependendo do segmento. Sim. Dificilmente vai ter lucro. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser analisado para ter a menor perda, né? E pensar no seu quadro de funcionários, nos seus colaboradores também, né? E o colaborador também entender que nesse momento ele tem que garantir o seu emprego, não a qualquer custo, né? Mas garantir o seu emprego. Então, é imprescindível que as empresas tenham uma assessoria jurídica nesse momento. E é importante também, nesse momento, o empregador e o empregado conversarem abertamente com certeza. A situação da empresa e a situação do funcionário. Exato, tem que haver uma flexibilização aí. O bom senso, né? Conversar. É uma hora de aproximar patrão e empregado. Sim. Eles vão ter que entender uma situação do outro. Todo mundo está vivendo, todo mundo tem as suas dificuldades, né? Eu acho que são poucos os segmentos que estão passando sem nenhum problema nessa situação, nesse momento, né? Então, tem que haver o bom senso entre empregado e empregador. Isso é muito interessante, muito importante que tenha isso. Até porque já não é mais se teve durante muito tempo essa disputa, né, entre patrão e empregado. Eu acho que já não cabe isso agora. Sim. Até porque tem o governo federal negociando essa ajuda mútua, né? Então eu acho que é muito interessante que as partes tenham bom senso. E com tanta alteração na lei, o que hoje é acordado, amanhã já se modifica, já se cria um adendo novo. Exato. Então tudo isso também precisa estar sendo analisado pelos dois lados. Exatamente. Por exemplo, nas empresas que a gente auxilia lá e dá assessoria, a partir do momento que houve a medida provisória 927, a gente imediatamente sentou, né, e conversou para ver o que daquelas possibilidades a gente utilizaria. Com certeza. Dali a alguns dias já apareceu a 936, que nos deu outras possibilidades, né? Então, a gente não tem como tomar decisões e dizer assim, não, é isso que tem que fazer e vai ser assim. Não, como eu disse antes, cada empresa tem as suas necessidades, cada empresa foi afetada de uma maneira, né? E tem empresas que têm, pequenas empresas com 4, 5 funcionários, tem empresas com 40 funcionários e assim por diante, né? E sem contar que as empresas não possuem um caixa tão expressivo para passar por essa crise sem alguma dificuldade, né? Exatamente, exatamente. Muito bem, a gente agradece a presença tua aqui na TV Erechim e desejo sucesso aí, que as negociações sejam tranquilas, tanto para empregado quanto para empregador. Obrigada. Obrigado. Após a alteração do decreto, as academias de Erechim voltam a receber seus alunos. Confira o protocolo de funcionamento que deve ser seguido pelas academias e estúdios, fornecidas em coletiva de imprensa pelo prefeito municipal Luiz Francisco Schmidt. Em coletiva de imprensa realizada na tarde de quarta-feira, o prefeito municipal Luiz Francisco Schmidt alterou o decreto e anunciou a abertura de mais de 75 academias em Erechim. Algumas regras devem ser mantidas, conforme destaca o prefeito. A lotação de estabelecimento não poderá exceder a 50% da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou plano de prevenção contra incêndios, PPCI, devendo ser afixado em local visível o número máximo de alunos no interior do mesmo. Deve haver um intervalo de 15 minutos para a chegada dos próximos alunos, permitindo que se faça a higienização dos estabelecimentos e dos equipamentos antes de outros alunos iniciarem as atividades, sendo proibida a permanência de alunos que já praticaram as mesmas atividades nos próximos horários. É obrigação ainda, como todos sabem, disponibilizar álcool em gel ou líquido 70% na entrada e saída do local. É obrigatório
a limpeza dos aparelhos com álcool em gel ou álcool líquido 70% ou ainda hipoclorito a cada troca de aluno. É obrigatório o uso de máscaras de proteção tanto pelo professor como pelo aluno. Instrutor ou aluno, todos deverão usar máscaras dentro das academias. Deverão respeitar a distância mínima de 2 metros entre os alunos. É vedado o uso de aparelhos e equipamentos pelos alunos antes da total higienização. E devem os professores e técnicos das academias instruir os alunos para que permaneçam a 2 metros de distância um do outro, mesmo usando máscara. Para esse desenvolvimento de atividades, tem outras normas ainda, mas, na verdade, o que nós queremos é resguardar e preservar a vida de todos. Por isso, na medida que o Comitê de Prevenção a esta pandemia nos permitir, nós progressivamente vamos abrindo. Inclusive, temos já informações, né, do governo do Estado que, analisando alguns parâmetros, vão determinar as regiões de acordo com as suas características. E até me alertava o presidente Miola que Erechim não poderia ser incluído e não vai ser incluído na mesma região que Passo Fundo, porque lá é completamente diferente a disseminação e o contágio. Inclusive, quando Erechim já tinha 3 casos, Passo Fundo não acusava nenhum. E eu dizia, eles estão mentindo. E estavam literalmente mentindo. Daí nós passamos para 6 casos, 7 casos, e eles nenhum. E eu dizia, Passo Fundo está mentindo. Hoje eles estão com 4 mortes de Passo Fundo, sem as outras dos outros municípios, e, segundo informações que temos, com mais um paciente já em estado terminal. Não é para comemorar, nem lá e nem aqui, porque é uma pandemia que assusta a todos. Mas dizer que, ainda em relação ao município de Erechim, temos 3 internações, nenhuma ainda com definição de Covid. Uma paciente que veio do vizinho município de Floriano Peixoto, estava internada em Getúlio Vargas e aportou ao hospital ontem à tarde. Não temos nenhuma informação ou confirmação do diagnóstico de coronavírus, mas, por via das dúvidas, estão com os cuidados de isolamento. E mais 2 pacientes, um de Mariano Moro e uma senhora de Campinas do Sul, que vieram indicados pelos seus consultórios e estão em observação, mas nenhum com os exames feitos até agora podem ser confirmados como de coronavírus. E na cidade de Erechim estamos com... Posso até ler aqui, tenho a mensagem. Vamos lá, Luciana Grendene. Erechim tem hoje 82 testes realizados, aguardando o resultado 5, testes descartados, ou seja, negativos 70, casos confirmados os 7 iniciais, casos curados, os 7 já estão curados, pacientes em acompanhamento 54, que não tem o diagnóstico, mas devemos acompanhar porque pode ser que evolua. Casos suspeitos hospitalizados, esses 3 que agora acabei de relatar, mas nenhum com confirmação de diagnóstico de coronavírus ainda. Pode ser que evoluam para coronavírus, mas por enquanto ainda não. Esses são os dados de hoje. Qualquer pergunta podem dirigir-se a mim ou aos demais integrantes da mesa, que cada um saberá responder. Lembrando sempre que continuam todas aquelas restrições que só podem adentrar as casas de comércio quem estiver usando máscara. Não somente os atendentes, mas também aqueles compradores. É regra geral e nós estamos fiscalizando. Poderá haver interdições, poderá haver cassação de alvará de licença. Por favor, contribuam. Quem não precisar sair, fique em casa. E faça um pedido a nós, porque também integro os idosos, tenho 65 anos, que, por favor, parem de brincar com a vida. A gente vê aquelas filas e logo tem um bolinho. E a Força Voluntária tem atuado muito aqui no Alto Uruguai, aqui em Erechim, e a Defesa Civil, tentando diminuir, aumentar a distância e diminuir os bolinhos. Mas os idosos, e eu até disse, quem é mal educado na juventude não é porque vai ter 65 anos que vai passar a ser bem educado. Então, saibamos respeitar a todos para que sejamos respeitados. E, mais uma vez, vou pedir, nós ainda não proibimos de circular nos horários de pico nos ônibus da cidade, aqueles que têm a passagem gratuita. Mas, se continuar insistindo, nós vamos ter que
buscar no decreto a proteção para que os idosos realmente fiquem em casa e saiam tão somente nas necessidades para atender suas necessidades básicas. Questionado sobre o retorno das aulas, o prefeito destacou que ainda não existe uma previsão concreta do início. Com certeza absoluta, as aulas não voltam dia 30 de abril. Sobre a abertura de academias de futebol, ginásios e piscinas, o prefeito destacou o seguinte: hoje nós abrimos as academias. As outras atividades serão determinadas pelo Conselho de Combate a esta pandemia do Covid, que é integrado por Poder Legislativo, Poder Executivo e também médicos virologistas, infectologistas e médicos pneumologistas. Em tempos de coronavírus, segue ainda proibido a permanência ou aglomerações de pessoas em praças, parques e demais locais públicos. Com a ausência de aulas, pais e alunos da rede municipal começam a ficar preocupados com a falta de atividades extracurriculares. Para falar sobre a decisão de não enviar atividades para os alunos em casa, nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o secretário de Educação para nos falar sobre estes esclarecimentos. Aqui conosco na TV Erechim, participando do nosso jornal hoje, o secretário de Educação, Juliano Rizzi, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o calendário letivo aí dos próximos meses, como é que ele vai suceder, como é que está sendo pensada as atividades a partir de agora. Bem-vindo ao nosso programa, secretário. Eu agradeço, né, a estada aqui para esclarecimentos, né. Penso que nós estamos vivendo neste momento com grandes dificuldades, onde a gente está se reorganizando, na verdade, socialmente, né? Com certeza. E da mesma maneira vai acontecer a questão das aulas, né? No que retornar as atividades. Secretário, assumindo a pasta em um ano tumultuado, ano de eleições que vem aí pela frente, um ano que a economia teve que seguir outros rumos em virtude do Covid-19 e também o calendário escolar que ele está nesse momento paralisado, muitas escolas sem nenhuma atividade, alunos em casa. De que forma se pensa estruturar tudo isso para retomar daqui a uns dias ou daqui a um mês as aulas? Nós vamos esperar as determinações do governo estadual, onde eles estão mensurando, né, como saiu a questão de bandeiras, né, que vai ter os seus protocolos, cada regional, né, foi dividido em regiões, e para a gente ter essas atitudes em questão de protocolo do que nós iríamos fazer para nos cuidarmos, para não dar problema na questão da saúde. Na questão da educação, no retornar, creio eu que vai sair algumas normativas, né, da FAMURSA, da Undime, onde eles vão estar nos também direcionando essa questão dos dias letivos, né? As 800 horas a gente viu que o governador não abriu mão nesse sentido. Creio eu que para que se vença o ano letivo tem que ter realmente essas 800 horas, mas os dias provavelmente vão ficar abaixo. Nós tivemos 18 dias de aula anterior a essa paralisação à pandemia, aonde agora, ao retorno, que se não sair nenhum decreto, mas pensamos que vai sair, vai ser posterior à retomada das aulas, nós temos alguns planos de já estudos pedagógicos, onde os alunos não iriam estar tendo perdas pedagógicas. Né? No sentido, agora a nossa rede ela não comporta aulas online, né? Pela dificuldade que a gente tem de acesso, por nossas escolas estarem na periferia, e nós temos que dar condições iguais para todos, né, de educação. E pensamos que o ganho vai ser real no momento de retorno, mas isto a nossa equipe do pedagógico já estão, na verdade, trabalhando com as coordenadoras das escolas para ver que atitudes nós vamos tomar na retomada das aulas. Penso eu que em perdas de dias letivos nós vamos ter em torno de uns 25, 35, no mais assim 40 dias, né, que foi parado, se parar mais um período de maio. Mas a gente depende dessa bandeira que a nossa regional vai estar para que venha a determinação do governo estadual.
Professor, a gente também já teve contato com alguns pais e alunos dessas escolas e os pais relataram que já revisaram tabuada, já leram livros com os alunos, já tentaram rever a matéria que tinha sido dada até agora, porém perceberam assim que não está tendo um rendimento e se percebe também uma perda de qualidade desses alunos do que já aprenderam. De que forma vai se resgatar tudo isso e dar essa segurança para os pais? Na verdade, vai ser um reinício, né? Nós vamos ter que começar a retomar o que foi dado e, com isso, ter uma progressão. Não tendo o recesso da metade do ano, né? Porque não vai haver possibilidades disso e tal. Pelo cálculo que nós fizemos, voltando às aulas, se voltasse em maio, nós daríamos quase 180 dias letivos. Se voltar em junho, nós vamos ter 162 dias letivos. Então, não vai ser pouco, né? Sim. Um exemplo, por exemplo, da retomada que a gente está tomando como uma iniciativa é a questão de trabalhos à distância logo após o retorno, mas isso com as explicações devidas. As atividades, por exemplo, a gente sabe que os pais estão em casa, muitos já estão voltando ao trabalho, a gente sabe dessa dificuldade também de deixar os seus filhos de uma educação infantil, né, de um Fundamental 1, que, por exemplo, são alunos até 11 anos que ainda eles precisam, né, estar com alguém de responsável. Então a gente acha que a sociedade num todo ela vai ter que se reestruturar, pensando que vai haver um crescimento esse ano em questão, a questão de convivência, essa separação social que a gente está tendo, né, que a gente não pode se aproximar. Penso eu que também vai mudar um pouco as questões nas escolas, né? A gente vai ter que se readaptar. É um novo tempo, não vai ser só nesse período de retorno. Penso eu que vai levar um ano até sair a vacina propriamente dita, porque até então as pessoas vão estar sendo contaminadas, né? Então vai ser, na verdade, uma reestruturação de toda a escola e, na verdade, de toda a sociedade, né? Hoje as turmas das escolas, elas são em média quantos alunos? E se precisar de repente assim diminuir... O regramento. Por causa desses regramentos, como é que vai funcionar? Por exemplo, uma turma de primeira série que tem 30 alunos, vai ter condições de fazer 2 turmas com 2 professores? Isso se torna inviável até financeiramente e a questão seria de que, principalmente nas nossas escolas, o Fundamental 1 e o Fundamental 2, as turmas são praticamente lotadas, nós não temos vaga, né? São poucas vagas ainda que a gente tem na educação infantil que estão sendo ainda oferecidas ao público, mas essa dificuldade de afastamento, principalmente em escola, como eles são vetores do vírus, há uma dificuldade muito grande. É quase impossível a gente tratar de escola sem o contato físico, sem aproximação, sem a questão do recreio, da parte recreativa, de uma educação física que vai para um espaço mais aberto, mais amplo, mas que também tem muito contato físico com material, né? Então essas dificuldades nós vamos enfrentar, por isso que eu digo, daria para se dizer quase uma era nova de renovação, de inovação da mesma maneira. Então os trabalhos vão ter que ser bem pensados, vão ter que estar bem organizados, de maneira que a gente consiga também, né, seguir todo o protocolo que vai ser nos oferecido pelo Estado, né, para a gente estar começando as aulas dentro do período correto. Como é que está a tua preparação para assumir, já assumiu a secretaria justamente com tantos desafios e uma remodelação de todo o ensino? Na verdade, eu já até comentei outras vezes que eu não estou caindo de paraquedas, né? Eu sou de carreira, sou já há mais de 20 anos professor, então eu tenho conhecimento de todo o funcionamento das escolas, já fui diretor de escola também,
e a gente consegue visualizar e deslumbrar todos os acontecimentos dentro do âmbito educacional. Sim. Né? Até por já ter trabalhado em escola particular, estadual também. Então, a gente sabe que no momento agora, os pais, o questionamento que já revisaram, já fizeram tudo, mas só que a gente tem que ver também aqueles que não viram nada disso, não fizeram nada. E tem, né? E tem. Então, nós também estamos preocupados em oferecer com qualidade, né? E a minha vinda para a secretaria, eu me senti honrado até no momento, porque não tenho questão partidária, sou de carreira já há mais de anos e penso eu não fiz uma pesquisa, mas que é a primeira vez que um professor de carreira do município de Erechim assume uma pasta tão grande, né? Porque a nossa pasta tem 90 funcionários na secretaria, tem mais 200 funcionários nas escolas, mais 900 professores, mais 100 e poucos estagiários. Então, é uma pasta muito grande, tem um grande volume, como vocês sabem, a gente tem que gastar os 25% para também da receita. Então, é uma pasta que realmente assim tem relevância para o andamento de Erechim. E a gente nota, e penso eu que agora a valorização dos professores também, né, está sendo vista pela sociedade de uma forma diferente. Então, isso também traz engrandecimento à nossa profissão, né? Então, eu penso que todo mundo que é da rede pode se ver amanhã ou depois na questão da pasta do Secretariado da Educação. Com certeza. Obrigada, secretário, por estar aqui e palmas a todos os professores. Obrigado e uma palma mesmo. Verdade. As lives têm dominado as redes sociais nos últimos dias. Em virtude do Covid-19, todos os eventos como shows foram cancelados e muitos artistas ficaram com suas agendas livres e seus instrumentos colocados de lado. Mas aí surgiu um nicho de mercado chamado Lives do Bem. Esteve na TV Erechim a sanfoneira Bia Sosek divulgando a sua live, que vai acontecer aqui no município de Erechim. Estamos hoje aqui na TV Erechim recebendo com muito orgulho, muita honra, a revelação da música gaúcha, sertaneja, brasileira, Bia Sosek. Eu fui convidado pela TV Erechim e tem o programa de TV Sangue Gaúcho para fazer essa entrevista e me honra muito. Bia, seja bem-vinda aqui na TV Erechim. Eu gostaria que tu falasse, né, da tua vinda, do teu estado aqui em Erechim, o que nós vamos ter para esse mês de maio. Que legal, eu estou muito feliz de estar aqui em Erechim. Para mim é um prazer, eu gosto muito dessa cidade, que aqui eu tenho as minhas influências, que é o Tio Judinho dos Monarcas, várias bandas, apoiadores daqui também, né? E tô aprontando uma live oficial para vocês aqui em Erechim, porque eu gosto muito da cidade. Vai ser dia 13 agora? Vai ser dia 13 com transmissão no meu canal do YouTube. Né? O pessoal vai assistir em casa, né? A gente vai estar com a equipe reduzida. E a gente vai fazer aqui em Erechim, com participações do Tio Gildinho dos Monarcas, do Chiquito Bordoneio, Caô Furacão da Vaneira, né? E entre outras bandas, né? Que Banda Passarela? Banda Passarela também, Banda Passarela também vai estar com a gente e outros artistas que a gente está confirmando ainda, grandes nomes da música gaúcha. Que orgulho para nós de Erechim poder estar te recebendo, porque a escolha de Erechim para fazer esse live teu, tu que é uma pessoa tão pública, tão importante a nível de Brasil e que está, né, prestigiando a nossa cidade. Eu escolhi Erechim porque aquilo que eu falei, as minhas influências são daqui, né? O meu apoiador é daqui também e nada mais justo de eu prestigiar a cidade, todo o povo, presenteando o Brasil todo e a cidade de Erechim, falando de Erechim, né, nessa live. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse teu novo trabalho com a Berenice Zambuja. Eu sei que tu estivesse aqui em Erechim também fazendo gravações, né? E a gente acompanhou pelas redes sociais, até porque você trabalha muito forte no teu canal do YouTube e toda a tua rede, Instagram, etc. Trabalho. Gostaria que tu falasse um pouquinho desse novo trabalho, que é a Bia Sosek, é disso que o velho gosta. Eu regravei a música com a Berenice Zambuja, né? Tive o prazer de regravar com ela essa música, que é um clássico da nossa música brasileira, né? Todo o Brasil, você vai pro Nordeste, toca aquela churrasco e chimarrão, toca aquela música, é disso que o velho gosta. E tive o prazer de regravar com ela, tem o clipe, fiz o clipe, inclusive na Casa dos Monarcas com o Gildinho,
começando o clipe, tá bem bacana. Você que não assistiu o clipe tá no YouTube, a música tá nas plataformas digitais também, Spotify, Deezer. Você que usa plataforma digital, só acompanhar lá que tá lá a música. E foi um prazer muito grande, né? Ao lado da nossa rainha da música gaúcha, né? A Berenice Azambuja. Grande representante da música. Foi muito bom. Como é que é pra ti? Mulher, né? Feminino, fazendo esse sucesso todo no acordeon, que é um instrumento bastante difícil de ser tocado, né? Um instrumento pesado. E o sucesso que você vem trazendo. Eu sei que você está aí desde 2004. Eu dei uma lida sobre a tua história, né? A Rainha do Paraná, uma das primeiras músicas que tu regravou, né? Foi, nossa, era pequena, com o padre Rodrigo Manzotti, depois... Reginaldo Manzotti. Reginaldo Manzotti, isso. Exatamente. Depois você veio e foi pro Ratinho, eu vi que você é de Quitandinha, do Paraná. Sou de Quitandinha, Paraná. E ela vai tocar para nós, fica aí que nós vamos mostrar o que ela vai tocar. Estilo musical, você se baseia no gauchismo e no sertanejo, mas qual é o estilo que tu mais segue na tua música? Olha, eu toco e canto que o povo gosta, né? Eu comecei na música gaúcha, né? Porque eu sou de Quitandinha, Paraná, pertinho de Curitiba, então tem essa influência da música gaúcha, música sertaneja, né? Mas eu toco forró, eu toco música eletrônica no acordeon, muita gente me critica por causa disso, que eu não tenho estilo, você não sei se toca forró, se toca sertanejo, cara, eu toco de tudo, eu sou assim, uma artista que não tem estilo, porque eu toco eletrônica, toco música francesa, toco de tudo, então eu toco o que o povo gosta. Bom, eu vou fazer um pedido para você, porque você toque uma música para nós. Quero mais uma vez, em nome da TV Erechim, em nome do meu programa, que tu já estás convidado a gravar o Sangue de Gaúcho. Agradecer a tua presença aqui, desejar sucesso. Antes de você tocar, deixa os teus endereços eletrônicos aí, Instagram, como é que é, o YouTube, para nós já aproveitarmos aí e divulgar que tu vai ter o live, então vamos deixar... Com certeza, Telefone, aproveita. O telefone, contato para shows aí, quando os shows voltarem, né? É o 22 981 24 9401. Fala com o Alexandre Peixoto, meu empresário. Para você acompanhar a minha live, que vai ser ao vivo, direto aqui de Erechim, vai ser no meu canal do YouTube, Bia Socek, Bia S-O-C-E-K. Você se inscreve lá, dia 3 de maio, às 17 horas, domingão. Prepara a sala aí, depois do almoço, né? Depois do almoço, você almoça à tarde no domingo, ó. Aí prepara a cerveja, prepara aquela bebida lá pra você acompanhar a live às 17 horas. Presença de grandes nomes da música, né? Presença de grandes nomes da música. Gildinho, Cauã Furacão, Chiquito e Banda Passarela, entre outros que a gente tá terminando de acertar. Bom, agora eu quero que tu nos homenageie com uma música aí. Fui criado na campanha em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Quando rompe a estrela d'alva, a quenta a chaleira, já quase no clareio dia, meu pingo de arreio relinchar na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do zorro, lá no piquete relincha potro tordilho, na boca da noite me aparece um zorrilho, vem mijar perto de casa pra cigar com água preta. Alô, baitaca! E o Jornal da TV Erechim, edição de final de semana, fica por aqui. Mas se você quiser rever as nossas pautas e nossos programas, acompanhar a TV Erechim através das redes sociais, você pode nos seguir no Facebook, YouTube e também lá no Instagram. Desejamos a todos vocês um excelente final de semana e a gente se encontra novamente aqui na segunda-feira. Até lá!
Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.